Meus caros, o ano está acabando e chegamos a um mês marcado por reflexões. E dentre as diversas reflexões que dezembro nos proporciona, existe uma que eu gostaria de chamar a atenção. Uma que marcou o ano de 2023, não pelo aspecto positivo, ao contrário, pelo aspecto negativo. Eu estou falando dos massacres estudantis. Ao longo da semana, vocês devem ter visto reportagens sobre como os jovens e adolescentes têm se relacionado com as plataformas digitais, com as redes sociais. E muitas vezes esse relacionamento nem sequer é conhecido por parte dos seus familiares ou responsáveis. Tá, Paulo, o que é que isso tem a ver com massacres estudantis? Bom, se a gente voltar no passado, se a gente retomar a história, a gente vai perceber que o primeiro grande massacre estudantil acontecido no Brasil, que ganhou uma notoriedade, foi o massacre ocorrido na região de Realengo, no Rio de Janeiro. Naquela oportunidade, um determinado garoto invadiu uma escola e acabou promovendo ataques contra meninas, principalmente. O ataque acabou causando comoção social nacional e, infelizmente, ele não parou por aí. Mais tarde, na cidade de Suzano, em São Paulo, novos ataques ocorrem e, consequentemente, outras tentativas de ataques também apareceram nos anos posteriores. É importante que a gente não deixe essa discussão simplesmente passar ou esfriar. Afinal de contas, muitas vezes a gente só deixa para se preocupar com um problema quando esse problema acontece, quando na verdade a gente deveria insistir na discussão e no diálogo sobre esse problema. Ainda que o governo federal tenha lançado uma cartilha não só com orientações e como combater e prevenir esses atos, é preciso que a gente mantenha o diálogo entre nós, professores e alunos, como também comunidade estudantil e família, a fim de prevenir, a fim de combater, a fim de evitar que episódios tão tristes como os que aconteceram no passado voltem a se repetir. E aqui, meus caros, nós temos alguns pontos que são interessantes a serem mencionados. Primeiro, muitos desses garotos que promovem esse tipo de prática, esse tipo de violência, eles têm alguns comportamentos muito peculiares, muito particulares, que merecem uma certa atenção. Muitos deles são caracterizados por uma postura de isolamento social. Muitos deles, na maioria das vezes, foram ou são vítimas de bullying. Bullying, como vocês devem imaginar, é aquela prática de violência promovida dentro do ambiente escolar de maneira repetitiva por um grupo de pessoas contra um determinado garoto. Os motivos que levam ao bullying são os mais diversos possíveis, que vão desde a homofobia, a gordofobia, ao racismo, a aporofobia, que seria a aversão a pobres, uma série de questões que vão ser discutidas posteriormente nesse canal. De todo modo, esse indivíduo que é vítima dessa prática e que acaba tendo uma postura ou um comportamento, muitas vezes forçado, é bem verdade, de isolamento social, acaba buscando acolhimento nas plataformas digitais. E é aí que está o problema. Por quê? Muitos desses garotos ou não conversam com as suas famílias ou são marcados por uma postura de inquietude, de distanciamento. Muitas vezes os próprios pais não imaginam sequer qual tipo de conteúdo esse garoto está consumindo nas plataformas digitais. E é lá que ele vai ter acesso a uma série de produtos, a uma série de elementos que podem potencializar e até mesmo piorar um comportamento pré-existente. Dentro das redes sociais existem, por exemplo, grupos que são conhecidos como incels. E o que são os incels? A expressão incel, uma expressão americana, uma expressão inglesa, que traduzida seria celibatário involuntário. São pessoas que simplesmente desistiram de manter relacionamento com pessoas, relacionamento de conotação afetiva, amorosa, sexual. E por conta disso, assumiram uma postura de celibatários. Mas, Paulo, o que é que isso tem a ver com os massacres estudantis? Então, o problema é que esses garotos muitas vezes adotam uma postura ultraconservadora e culpam os outros, a sociedade, especialmente as meninas, principalmente aquelas que têm uma postura caracterizada pela defesa do direito da mulher e até mesmo defendem pautas feministas como as grandes causadoras da sua dor.
esse garoto ele acaba adotando posturas de misoginia. E essa misoginia, que é o ódio ou aversão às mulheres, não no sentido de que ele não goste de mulher, mas no sentido de ele ter raiva das mulheres, no sentido de ele enxergá-las como inferiores, acaba então direcionando todo o seu ressentimento, toda a sua frustração para essas garotas e também para a comunidade estudantil a qual ele estava inserido ou a qual ele está inserido. E diante disso, esse garoto começa a trocar informações com outros garotos que são vítimas desse processo e que acabam passando por um processo de brutalização. Esse comportamento odioso, ele acaba sendo disseminado, ele acaba sendo orientado, ele acaba sendo canalizado e assim, consequentemente, explode no massacre estudantil. Ele explode num atentado, num ato de terrorismo doméstico, como acontece nos Estados Unidos e como tem acontecido no Brasil. É importante lembrar que esses indivíduos, eles têm alguns contatos, eles têm alguns acessos a conteúdos que são produzidos por outros grupos extremistas, especialmente grupos de orientação de extrema direita. E esses grupos extremistas muitas vezes acabam condenando a sociedade atual por ela ser supostamente uma sociedade que não respeita os valores que aos olhos deles seriam valores sacros, valores considerados intocáveis, valores que deveriam ser defendidos a ferro e fogo. Um desses grupos, os chamados Sanctus, eles defendem inclusive a nomeação das pessoas que promoveram os ataques no Realengo e em Suzano de mártires da causa, de uma suposta causa que estaria supostamente em defesa da família. Portanto, é importante que esse vídeo chegue em todas as casas e principalmente nas casas que abrigam jovens que têm essas características, para que as famílias possam rapidamente buscar ajuda, principalmente na prevenção desse tipo de dor. Afinal de contas, esses garotos também são vítimas de uma violência que é muito maior e que acaba se tornando uma prática após um contágio contínuo com esse tipo de discurso. É importante que a gente compreenda que as manifestações de ódio e de violência muitas vezes são materializações de sentimentos de frustração, de ressentimento, de abandono, de isolamento e de solidão, cada vez mais comum no mundo contemporâneo.